Desenho universal não é a mesma coisa que acessibilidade, e para projetar seguindo a teoria do desenho universal é preciso seguir 7 princípios. Vem comigo que eu vou te explicar cada um deles. Oi, o meu nome é Carolina, eu sou arquiteta urbanista e eu estou me especializando na área de acessibilidade universal. E antes de ir para o conteúdo propriamente dito desse vídeo, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher alta e gorda e branca. Eu tenho um rosto no formato oval. O meu cabelo e os meus olhos são no tom de castanho bem escuro, meu cabelo é ondulado. Eu estou usando uma blusa de manga curta na cor preta, um colar e um relógio dourados. Atrás de mim tem uma parede num tom de amarelo bem clarinho. Do meu lado direito tem uma porta de madeira, do meu lado esquerdo tem uma mesa também de madeira. E em cima dessa mesa tem um quadrinho de fundo preto com letras coloridas e um vaso de planta de espada de São Jorge. Eu tô sentada em uma cadeira gamer na cor preta e cinza. Eu não sei se vocês já repararam, mas quase todas as vezes em que eu falo acessibilidade, eu também falo desenho universal. E como eu já postei um vídeo aqui no canal explicando o que é, pra quem é, como que funciona a acessibilidade, eu decidi fazer esse vídeo explicando o que é o desenho universal. Porque não, eles não são a mesma coisa. O termo desenho ou design universal foi utilizado pela primeira vez pelo arquiteto Ron Mace, ali por volta de 1985. De acordo com o nosso amigo Ron, o objetivo é que o espaço ou produto sejam utilizados pelo maior número de pessoas possível. Desde 1980 já se sabia que a capacidade funcional das pessoas aumentava à medida que as barreiras eram removidas. Que é claro, uma pessoa dentro de um ambiente onde não existem barreiras, onde não existem obstáculos, vai poder exercer todo o seu potencial e todas as suas habilidades. E aqui nem estamos falando apenas de pessoas com deficiência. Você que me assiste já deve ter passado por alguma situação similar. Por exemplo, se você é uma pessoa baixa, você já deve ter encontrado dificuldades para alcançar algum armário que seja mais alto. Se você é uma pessoa alta, você já deve ter ficado com muita dor nas costas por lavar a louça numa pia que é extremamente baixa. Se você é uma pessoa canhota, deve enfrentar muitas dificuldades no dia a dia em um mundo feito para pessoas destras. Se você é uma pessoa gorda, já deve ter se sentido desconfortável ao sentar em uma poltrona numa cadeira extremamente estreita, ou às vezes teve dificuldade para entrar num ônibus, por exemplo, e passar pela catraca. O Ron, esse arquiteto que eu citei, ele acreditava que o conceito de desenho universal não era apenas mais uma área, mais uma ciência a ser estudada, mas sim uma verdadeira mudança de percepção, de cultura desse modo de produção industrial. Então, que as coisas são todas feitas exatamente iguais, exatamente padronizadas, uma produção em massa. A ideia desse conceito é justamente não existir mais uma diferenciação. Então, esse banheiro é para pessoas com deficiência e esse banheiro é para pessoas sem deficiência. Não, um banheiro que realmente sirva para todos. E aqui você já deve estar começando a entender qual que é a diferença entre esses dois conceitos. Então, a acessibilidade, ela acredita que sim, as coisas podem ser adaptadas para se tornarem acessíveis e que tá tudo bem você fazer as coisas de forma diferenciada, que exista uma opção, né? Vamos voltar no caso do banheiro. Uma opção de banheiro para pessoas com deficiência e uma opção de banheiro para pessoas sem deficiência. Mas o desenho universal diz que não, as coisas elas devem ser feitas de forma realmente universal, de que elas possam ser utilizadas pelo maior número de pessoas possíveis, sem adaptações e sem diferenciações. A teoria, o conceito de desenho universal, ele é inerente, ele faz parte do projeto, do produto, ele aparece ali desde o começo, desde aquela ideia inicial. Ele não aparece depois no sentido de fazer uma reforma para adaptar. O objetivo de tornar essa teoria um pouco mais palpável, mais aplicável, mais concreta, o Centro de Desenho Universal da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, elaborou uma lista com 7 princípios que podem ser utilizados como referência para aplicar a teoria do desenho universal. Sendo eles a equiparação às possibilidades de uso ou uso igualitário, a flexibilidade ou uso adaptável, uso simples e intuitivo, informação perceptível, tolerância ao erro, mínimo esforço físico e dimensionamento de espaços para acesso e uso de todos os usuários, ou uso abrangente.
E agora eu vou explicar cada um deles e vou dar um exemplo de como isso ocorre na prática. Então, princípio número 1, equiparação das possibilidades de uso ou uso igualitário. O desenho universal, ele não é elaborado para grupos específicos de pessoas, então para conseguir atender a todo mundo, ou pelo menos ao maior número de pessoas possível, é preciso disponibilizar os mesmos recursos para todas as pessoas, de preferência que eles sejam idênticos e, se isso não for possível, que eles sejam equivalentes. Então, por exemplo, porta com sensor automático. Essa porta vai ser aberta por todas as pessoas da mesma forma, independente se possui braços, se possui mãos, se possui pernas, se possui a capacidade, de fazer força para empurrar ou puxar, se usa cadeira de rodas, andador, muleta, se possui alguma deficiência visual ou auditiva, se não possui nenhum tipo de deficiência, se é neurotípica ou não, essa porta vai ser aberta simplesmente se aproximando do sensor. Princípio número 2, flexibilidade ou uso adaptável. O produto ou espaço deve atender pessoas com diferentes habilidades ou preferências de uso, sendo adaptável para qualquer uma dessas condições. Então, por exemplo, tesoura que funciona tanto para destro quanto para canhoto, ou ainda esse tipo de tesoura que eu acredito que também possa ser utilizada por pessoas que não possuam os dedos. Princípio número 3, uso simples e intuitivo. A utilização desse espaço, desse equipamento, não deve exigir do usuário um prévio conhecimento, uma prévia experiência ou até mesmo conhecimento do idioma falado naquele local. Exemplo desse princípio, botão de emergência. Você pode nunca ter visto um na sua vida, não ter reparado que existia algum pelos lugares em que você passou, mas você intui, dentro de uma situação de emergência, que para utilizar esse botão é simplesmente apertar. Mesmo que você não tenha o conhecimento do idioma ou até mesmo não saiba ler, ou ainda se você precisar dar instrução para uma criança, então você está caído ali machucado e você precisa instruir o seu filho ou alguma criança que está por perto a apertar esse botão. É uma instrução fácil, é uma instrução clara, não tem vários passos, não exige treinamento, não exige coordenação motora fina ou instruções mais complicadas e nem mesmo movimento de torção que pode ser difícil para muitas pessoas. Basta apertar o botão e o alarme vai ser acionado. Princípio número 4, informação perceptível. A informação ela deve ser passada de forma clara e objetiva, independente do nível de cognição do usuário, de conhecimento do idioma. A gente volta um pouquinho das questões do conceito 3. E para atender esse princípio podem ser utilizadas diversas formas. Então, um alarme, uma informação que é passada de forma sonora, elementos visuais, texto em braille, texto em alto relevo, contraste visual e por aí vai. E um exemplo disso é a placa de sinalização de sanitários. Então, mesmo de longe, às vezes não tem nem o texto, você sabe o que essa placa significa, que ali existe um sanitário. E ainda se ele é separado por gênero, se ele é unissex, se ele é acessível para pessoas com deficiência ou não. E aqui também tem o texto em alto relevo, o contraste visual e o texto em braille. Visualização rápida, objetiva, clara, porque ninguém quer ficar adivinhando o que significa ou aonde que está o sanitário naquele momento de aperto. Princípio número 5, tolerância ao erro. Ou seja, o produto ou espaço deve ser utilizado de forma segura e o projeto desse elemento deve ser feito de forma a minimizar as consequências de um uso acidental, de um uso errado. Exemplo desse princípio: escada sem guarda-corpo e corrimão, que eu já cansei de falar lá no meu Instagram. O guarda-corpo é essa parte lateral, essa proteção ao longo da escada ou da rampa, e o corrimão é a parte onde a gente se segura. Se uma pessoa que está subindo ou descendo essa escada tropeça, pisa em falso, tem algum tipo de mal-estar, de queda de pressão, a chance de ter um acidente grave, até mesmo fatal, é gigantesca, porque não existe um local para ela se apoiar, se segurar, e não existe uma proteção que impeça essa pessoa de cair dessa escada, muitas vezes de alturas consideráveis. E aqui você percebe que existem algumas coisas que nós praticamos, que nós já levamos em consideração ao projetar, que é um princípio do desenho universal e a gente nem sabe. Princípio número 6, mínimo esforço físico. O produto ou espaço deve ser utilizado de forma a exigir o menor esforço físico possível do usuário. Esse uso deve ser de forma eficiente e confortável, evitando a fadiga.
E um exemplo desse princípio é a torneira de sensor automático. Então, existem algumas ações que para mim pode ser muito simples, como por exemplo, fazer esse movimento de abrir uma torneira. Mas para outras pessoas, às vezes com uma fraqueza muscular, com algum tipo de deficiência, isso é uma barreira enorme. Às vezes a pessoa até consegue fazer esse movimento, mas exige dela um esforço físico muito grande. Então, uma torneira com sensor automático, do mesmo jeito que a porta que eu comentei anteriormente, ela é fácil de ser utilizada. Mas aqui eu deixo um alerta. Esse sensor da torneira ele precisa ser visível. Eu não sei vocês, mas eu já passei por algumas situações de torneiras em que o sensor era praticamente invisível e você precisava ficar passando a mão em diversos lugares para adivinhar onde que estava esse sensor. É preciso também ter cuidado com a manutenção, de verificar se essas torneiras estão funcionando, além de colocar uma plaquinha ali de informação perto dessa torneira com texto braille em alto relevo, informando que a torneira é aberta por sensor. Princípio número 7. O dimensionamento dos espaços deve visar o uso e o acesso por todos os usuários, ou seja, uso abrangente. O desenho universal tem o objetivo de oferecer a todos os usuários o acesso e o uso, independente do seu tamanho, da sua mobilidade, da sua condição física. E o exemplo para esse princípio é muito simples: respeitar as medidas mínimas, principalmente aquelas apresentadas pela NBR 9050. Então, dimensão mínima de vão de porta, de passagem pela porta, de corredor, de aproximação dos mobiliários. O conceito de desenho universal, de desenho para todos, só atingirá o seu objetivo quando for aplicado em todas as áreas que permeiam o ser humano. Então, mobilidade urbana, educação, saúde, moradia, lazer. E assim como a acessibilidade, o conceito de desenho universal, ele não se refere, ele não é aplicado apenas à arquitetura, apenas ao espaço físico. Ele deve ser aplicado também em questões como comunicação, tecnologias, aplicativos, sites, ambiente acadêmico, então a forma de passar esse conhecimento, de avaliar esse conhecimento no trabalho e por aí vai. O desenho universal é a garantia de que o usuário pode desfrutar do ambiente sem receber algum tipo de tratamento discriminatório, um tratamento diferenciado por conta das suas características pessoais. Para ilustrar isso, eu trago o que eu acredito ser o maior exemplo, o principal exemplo de falta de acessibilidade e desenho universal, que é o avião. Então, se o aeroporto e principalmente o avião fossem projetados utilizando, seguindo a teoria do desenho universal, uma pessoa em cadeira de rodas não precisaria de um equipamento especial, que é o AmbuLift, para sair desse avião. Uma pessoa gorda não precisaria pedir um extensor de cinto para poder viajar em segurança. Nós não estaríamos vendo tantos relatos de pessoas gordas que sofrem discriminação porque elas não cabem naquelas poltronas cá entre nós de tamanho ridículo que são utilizadas nos aviões. Porque sim, gente, as medidas de um avião são extremamente padronizadas e discriminatórias. E eu ouso dizer que mesmo uma pessoa padrão, vamos chamar assim, ela encontra ali alguns desafios, alguns obstáculos. E sim, dá para ser feito de uma forma diferente, tá? Não me venha com o papinho de sempre foi assim, etc. E só dá para fazer desse jeito. E apesar do termo ter surgido em 1985 e existirem pessoas aqui no Brasil que falam sobre o assunto há anos, como a Silvana Cambiag, autora desse livro aqui, Desenho Universal, o assunto ainda não recebe a merecida atenção que deveria receber, e mesmo em ambientes acadêmicos, como o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, não existem disciplinas específicas para isso na grande maioria das faculdades, e nem mesmo conhecimento por parte de alguns professores para aplicar essa teoria já nas disciplinas de projeto arquitetônico. O desenho universal é bom para todo mundo, é sim viável de ser aplicado, e mesmo com mudanças pequenas você já consegue um impacto gigantesco. E eu te convido a deixar aqui nos comentários algum relato de alguma história, de alguma situação que você passou que poderia ter sido evitada ou minimizada com um desenho universal. Você também pode deixar alguma dúvida, alguma sugestão de tema. Não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo, e eu te vejo na sexta-feira. Tchau!